Irmãos, nossa palavra hoje é sobre viver o Evangelho, é viver uma vida para a glória de Deus. Então Deus foi movendo, né, pastor, esse final de semana para a gente já dedicar glórias a Ele, né? Então é muito bacana a gente ver isso. E o nosso texto é uma passagem que eu gosto muito do Novo Testamento. Quando o pastor me passou, né, para mim trazer a palavra, logo me veio ela. E é uma palavra que, eu digo assim, tem histórias da Bíblia, né, situações que a gente gostaria de ter visto, né? De estar ali e ver como é que aconteceu. E essa é uma das passagens que eu particularmente gostaria de ter visto. Que é a passagem que está em João 9, que é Jesus cura um cego. Então a gente vai ler o nosso texto base, que enquanto caminhava Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isto aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém mais pode trabalhar. Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. E em seguida disse: vá, lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Amém, irmãos? Então a gente leu aqui, né, até o versículo 8. E é muito legal essa passagem, porque ela nos traz alguns ensinamentos sobre o nosso dia a dia. E como nós precisamos entender como que nós vivemos aqui nessa terra também. E principalmente que tem um propósito maior, que é glorificarmos a Deus em tudo que a gente passa. Se a gente for seguindo o capítulo 9, a gente vai ver outras partes da história. E lá a gente vai ver uma sociedade da época que ela se parece muito com a sociedade de hoje também. Que era levada por uma cegueira espiritual para os planos e obras de Deus. Uma sociedade questionadora e uma sociedade incrédula. Uma sociedade que tinha prazer em questionar o que estava acontecendo ali. E Jesus logo viu tudo isso e também passou outros ensinamentos para aquela sociedade inteira. Nada muito diferente do que a gente enxerga hoje, né, irmãos? Uma sociedade que tem seus princípios que a colocaram porque acharam que eram bonitos, uma sociedade que questiona a igreja, que questiona as ordens de Deus, uma sociedade que não acredita no que Deus está fazendo. Então, esse texto ele é tão atual quanto naquela época quando a gente fala de sociedade. Mas a boa notícia, irmãos, é que Jesus segue iluminando com a sua luz, para que todos que desejam sair dessa cegueira entendam o propósito de glorificar a Deus. Então essa luz, ela ainda brilha. Jesus é essa luz, e todo aquele que quiser sair dessa cegueira, pode. E nessa noite, irmãos, a gente vai aprofundar alguns princípios baseados nesse capítulo, que vão nos ajudar a manter firme nesse propósito de glorificarmos a Deus. Onde nosso primeiro ponto é que não conseguimos prever tudo o que acontece na nossa vida. Tem uma frase de Charles Spurgeon que fala: a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual o cristão descansa sua cabeça. Confesso que essa é uma frase que mexe muito comigo, porque o ser humano por si só ele tem algo que ele gosta, que é de querer controlar as coisas, né, Léo? A gente gosta de ter o controle, né? A gente herdou isso do próprio Deus, né? Deus, né, nos seus atributos tem um controle, só que a gente não é Deus, né? Só Deus controla tudo. Então a gente precisa entender que nós temos um controle limitado. E que nesse mundo, quando a gente fala principalmente de coisas espirituais, de situações espirituais na nossa vida, nós precisamos sempre lembrar que nem sempre vamos ter uma resposta racional para aquilo. Nem sempre a gente vai ter
uma razão lógica para o que está acontecendo. E a gente enxerga essa mesma dúvida nos próprios discípulos ali. Né? O texto ele começa nos trazendo isso. Quando os discípulos perguntaram, mestre, Rabi, quem que pecou ali? Foram os pais dele? Foi ele? Quem que pecou? Né? Tentando trazer algum aspecto que eles pudessem justificar a vida daquela pessoa. Justificar o porquê que aquela pessoa estava cega. Eles gostariam de entender um motivo lógico, racional, do porquê aquela pessoa está passando aquela situação. E Jesus foi cirúrgico ali, né? Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que se cumprisse a glória de Deus na vida dele. Então, irmãos, na nossa vida, a gente vai ter situações que a gente não vai prever. Simplesmente a gente vai começar a viver elas. Outro exemplo dos discípulos. Quem lembra da história da multiplicação dos pães e dos peixes? Outra das histórias que eu gostaria de ter visto. Imagina lá, então, uma multidão lá. Não dá para mandar o povo embora com fome. O que a gente faz? Jesus pergunta para os discípulos, né? Mestre, não tem nada, a gente não tem dinheiro, não tem, que a gente vai comprar, nós estamos no meio do nada. De novo, a gente tentando ser racional. E Jesus simplesmente fez o quê? Tragam o que vocês têm, dou graças, Pai, alimentou todo mundo, ainda sobrou 12 cestos. Amém. Muito mais do que a gente imaginou. Então, tem situações, irmãos, que nós vamos precisar ter uma segunda reação muito bem assertiva. Eu digo a segunda porque a primeira, possivelmente, a gente vai querer entender o que está acontecendo. A gente vai perguntar, Deus, por quê? Ou vai tentar justificar. É natural nosso. Mas o ponto aqui é a segunda questão. Quando a gente para de tentar entender e entrega nas mãos de Deus. E pede, Deus, me ajuda aqui. Assim como o Spurgeon falou, a soberania de Deus, ela é um travesseiro para a gente descansar. Então, quando a gente se deparar com alguma situação, se a gente entende ou não entende, traga ela para Deus, apresente ela para Deus. Não se preocupe em entender aquilo, se preocupe em entregá-la nas mãos de Deus. Deus irá te ajudar naquilo. E muitas delas vão ser com qual propósito? Trazer a glória de Deus. Se aquele homem não tivesse nascido cego, a gente não estaria falando dele hoje. Se aquele homem não tivesse nascido cego, Deus não teria sido glorificado naquele momento com todas aquelas pessoas à sua volta. Então, muito do que a gente pode viver nessa vida vai ser para que Deus possa ser glorificado. E é muito interessante a gente entender também como que aquelas pessoas em volta se comportaram. Se a gente for seguir todo o capítulo, vão ter 4 tipos de pessoas lá, além do cego. A primeira delas, está lá no versículo 2, eram os discípulos, que eles estavam cegados por os seus questionamentos teológicos, Eles não estavam nem se importando com o próprio cego, Eles queriam entender por que o cego era cego. E não, talvez, ajudar ele com uma esmola que ele estava pedindo ali, não, talvez, ajudar ele com alguma situação que ele estava precisando. Não, eles eram extremamente teológicos, Versículo 2. Mestre, por que esse homem nasceu cego? O segundo tipo de pessoas que estavam lá, se vocês forem seguindo, vai estar lá no versículo 8 ao versículo 12, que vão ser os vizinhos daquele cego. Olha o que diz a palavra, do 8 ao 12. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam, não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia, sou eu mesmo.
Como que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé, lave o rosto. Então eu fui, lavei e fiquei vendo. Aonde está esse homem? Perguntaram. Não sei. Né? Os seus vizinhos estavam, eles não, cara, imagina teu vizinho. Eles conheciam aquele cego. Eles sabiam quem que era. Não, não é você. Não. Tu tem um irmão gêmeo, alguém que veio e te trocou. Não, não pode ser você, tu era cego. Como que aconteceu isso? Gente, tu precisa ter mais fé para não crer do que tu aceitar que foi Deus que fez aquilo. Né, Cássio, a gente convive todo dia, meu Deus, é verdade, irmão? Não. Gente, olha que ponto chega o ceticismo, muito parecido com o que a gente enxerga no mundo também hoje, né? A igreja avançando, Deus sendo visto, Deus sendo glorificado. Não, isso não é de Deus. O próprio pai do cego, lá no versículo 18 ao 23, ficou cegado por quê? Medo. Olha o que diz o 18 ao 23. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podiam ver. Por isso chamaram os pais deles e perguntaram: esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como que ele agora está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos como que ele agora está vendo. E não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem a ele e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes dos judeus tinham combinado expulsar da sinagoga que afirmasse que Jesus era o Messias. Por isso, os pais diziam: ele é maior de idade, perguntem para ele. Cara, olha que triste isso. O próprio pai com medo de enfrentar quem? Os fariseus, que era o próximo grupo, que estavam lá tentando intimidar todo mundo, que estavam lá tentando dizer o que era o correto. E os próprios pais com medo perguntam para ele: eu não tenho nada que ver com isso. Nasceu cego, agora enxerga, não sei. Não vou me comprometer. Quem aqui já escutou alguma vez falar mal da igreja, falar mal de Cristo? Qual foi a tua reação? Foi uma reação de medo? De enfrentar algum fariseu ali? Ou você se posicionou? Não, ele era cego, agora ele enxerga e foi um tal de Jesus que curou ele. Irmãos, esses grupos, eles remetem muito a ações que a gente mesmo pode ter quando é confrontado, quando é enxergado alguma coisa. O que nós precisamos cuidar é de não ser essas pessoas cegas por algum questionamento teológico, cegas por um ceticismo, cegas por um medo, ou cegas por uma suposição nossa do que é certo ou errado, que muitas vezes não está firmada na Bíblia, porque a única verdade que a gente tem está aqui. Como o pastor Edson nos ensina, nós não temos opiniões, a nossa opinião é a própria palavra de Deus. Deus, ele deseja que nós sejamos como quem? O ex-cego. Que a partir do momento em que Jesus aparece à sua frente, ele obedece o caminho traçado por Jesus, cujo a gente vai ver mais tarde na nossa mensagem. Mas antes a gente vai precisar entender um ponto 2, que nos fala que a sua vida é uma constância de plantações e colheitas. Paulo escreveu aos Gálatas: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Amém? Então esse é um ponto que nos traz o contraponto, que Deus nos permite esperar pela colheita que nós plantamos. Então aqui sim a gente pode
esperar. A gente também vai ter na nossa vida colheitas e plantações. E como Paulo ensinou aos Gálatas, a gente pode basear isso muito nas nossas decisões e ações. Algo que é importante nós destacarmos aqui, irmãos, algo que me alegra muito aqui na Igreja Viva, é que várias vidas têm sido transformadas. Várias pessoas têm vindo até a igreja e têm aceitado a Jesus e entregado as suas vidas a Ele. E nós precisamos entender o quê? Que mesmo nós sendo os cristãos, o fato de nos tornarmos cristãos, eles não vai anular as nossas colheitas. A diferença é que a gente vai colher de uma forma diferente. É como numa plantação real. É como se alguém chegasse para mim: Pedro, agora esse terreno aqui, ele é seu. Você precisa plantar ele. Eu confesso que eu não faço a mínima ideia de como que planta. Eu não faço a mínima ideia do que eu preciso fazer lá, Luciano. Mas eu comecei. Comecei a plantar. Comecei a jogar semente do jeito que eu achei que era. Qual que é a probabilidade de dar problema? Todas. Da semente não germinar, dela crescer ou sufocar, de nascer uma praga. Assim somos nós plantando sem Cristo. Aí de repente alguém me fala: Pedro, cara, tu está plantando aqui, mas eu tenho alguém para te apresentar, é um agrônomo amigo meu. Ele vai vir aqui te dar uma ajuda. Aquele cara vai enxergar a minha plantação e ele vai perguntar: tu quer que eu te ajudo? Tu me aceita? Tu aceita a minha ajuda para estar contigo na tua plantação? E eu digo sim. Então o que aquele agrônomo ele vai começar a fazer? Pedro, seguinte, aqui tu vai precisar botar mais água. Aqui você vai precisar arrancar essas pragas. Aqui, infelizmente, tu perdeu essa parte. Não tem o que fazer mais, você perdeu. Mas a diferença é o quê? Que ele vai botar minha plantação em ordem, eu vou colher o que eu tiver que colher, tirar, desmanchar, mas eu vou ter uma plantação sadia. Assim é quando Cristo entra na nossa vida. Ele pegou muitas vezes uma plantação ruim, com praga, com semente sufocada, ele vai entrar e vai começar a limpar, vai começar a dizer, vai começar ali, e você vai conseguir recuperar boa parte, porque ele está te dando a direção. E qual que é a boa notícia, Léo? A próxima plantação a gente vai ter quem junto? O agrônomo desde o início ali, dizendo: faz agora isso, faz agora aquilo. E a nossa chance de colher bem vai ser muito maior, porque nós vamos estar com alguém direcionando. Então, Cristo, ele é quem nos guia. Cristo foi quem guiou o cego. E a diferença é o quê? A plantação fica muito mais leve, porque a gente tem em quem confiar. A gente tem em quem nos dá as respostas. A gente tem quem vai nos dar o direcionamento. E é interessante aí a gente enxergar, através de tudo isso, esses dois contrapontos de questões na minha vida que eu não vou conseguir prever, de situações que eu vou simplesmente vão aparecer da noite para o dia, uma reviravolta na minha vida, puf, caiu para mim viver, e situações que eu vou estar ali plantando e colhendo, tendo uma perspectiva do que eu vou estar colhendo. Tem um ponto em comum em tudo isso, que nós vamos precisar relacionar, que é a chave para a gente glorificar a Deus em nossa vida, que é a obediência. A obediência é o nosso ponto 3, que Deus é glorificado através da obediência. Quando obedecemos, nossos olhos se abrem. Eu trouxe essa frase, irmãos, pela questão da própria ilustração. Quando que Deus foi glorificado nessa história? Em qual momento? Quando os olhos do cego se abriram. Quando os olhos do cego se abriram, Deus foi glorificado.
Mas até isso acontecer, o que o cego precisou fazer? Obedecer, seguir uma ordem, seguir uma direção, mobilizar outras questões. Eu não sei de onde que ele morava, a distância para esse tanque, mas possivelmente ele chegou, eu preciso ir, alguém me ajuda a chegar lá, eu não enxergo, eu não tenho como ir sozinho. Quem me leva? Mas tu é louco, por que tu está fazendo? Porque Deus mandou. Preciso de ajuda. Está comigo ou não está comigo? Vamos junto. Ele simplesmente chegou e ele obedeceu. E é interessante nós pensarmos numa situação que me chamou muita atenção. Se ele não tivesse ido, ele teria sido somente mais uma pessoa que teve um encontro com Jesus e não mudou nada. Deus não teria sido glorificado se ele não tivesse ido lá. Seria só mais um encontro, seria só mais uma pessoa que escutou uma palavra de Deus e pensou, esse cara está louco. Os meus vizinhos não vão crer. Os meus pais vão ser contra. E os fariseus querem me matar se eu for? Não. Mas Deus mandou. E essa foi a diferença da glória para Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus é glorificado depois que a gente obedece, depois que a gente faz o que Ele quer. Senão a gente só vai ter recebido uma ordem de Deus. E isso, sinceramente, não traz glória para Deus. Traz muito mais desprezo para a nossa vida. Da gente um dia pensar, se eu tivesse obedecido, eu não estaria aqui. Porque a gente sabe, quando a gente recebe uma palavra de Deus, aquele é o caminho. E algo que Deus falou muito comigo nessa passagem foi de como muitas vezes a gente esquece de enxergar as coisas como elas realmente são. Eu fiz uma pergunta ontem para a Luciane que eu não esperava outra resposta. Eu perguntei para ela, imagina assim, uma pessoa pega, gospe no chão. Guspo de alguém que você não conhece, faz um barro com aquilo. Aquele barro com guspe é colocado nos teus olhos. Tu acha isso nojento? Ela, eu acho. De fato é. Mas pergunta para o ex-cego se ele achou aquilo nojento. Foi aquilo que fez ele ver. Ele não enxerga nojo naquilo. Ele enxerga salvação. Os vizinhos talvez acharam nojento e disseram, não, é você. Os próprios pais, nossa, que nojo isso, cara, meu Deus. Não, isso aqui não pode. E é nesse ponto que é interessante a gente falar sobre obediência, processo de obediência. Todas as curas Deus fez assim, Jesus fez assim? Não. Mas algumas ele fez questão de fazer dessa forma. Para nos ensinar que vai ter momentos na nossa vida que Deus vai usar de lama mesmo para a gente. Que a gente vai achar no início extremamente desconfortável, extremamente nojento, digamos assim. Que não vai ser a forma que talvez nós gostaríamos de ter sido curado. Talvez aquele cego escutou histórias de Jesus, de que simplesmente alguém tocou, foi curado, que simplesmente Jesus falou com aquela pessoa e aquela pessoa foi curada. Não, mas para ele foi uma lama. Para aquela situação, para ele enxergar, e ele agradece. Tenho certeza disso. Tenho certeza. E Deus, eu coloquei que Ele nos faz ter alguns nojos, é o que fere o nosso ego. São situações da nossa vida que vão ferir o nosso ego. Que talvez possa ser uma mudança de cargo, que às vezes possa ser uma mudança de trabalho, que às vezes possa ser uma mudança de relacionamentos com os teus amigos, que às vezes vai
ser alguma coisa extremamente que você não quer. Mas é isso que vai te trazer a cura. E quando você glorificar Deus, você vai entender que você não tinha como ser diferente. Então, todos os momentos da nossa vida vão ser assim? Não, mas infelizmente, ou felizmente, na verdade, né? Infelizmente para o nosso ego, mas felizmente para Deus, nós vamos passar alguns perrengues, sim. Vamos passar algumas situações que vão dizer, é loucura que aquela igreja está fazendo. É loucura essa ordem que Deus deu através dessas pessoas na vida de vocês. Não pode. Geralmente, qual que é a reação que essas pessoas têm contra a palavra de Deus? Nojo. Assim como muitas vezes a gente enxerga nojo naquele barro que Jesus fez. Então a gente precisa vigiar, irmãos, nosso coração, principalmente nesses momentos. Eu imagino que aquele ex-cego, ele é como a gente. Por mais que ele talvez não tivesse sido vendo, mas ele podia ter perguntado, o que fizeram comigo? O que vocês estão passando na minha cara aqui? E alguém diz, é barro, é lama. Alguém cuspiu aí e botou isso aí na tua cara. Cara, ele foi com aquele rosto, Daia. Estava embarrado até ele chegar no tanque lá. Ele só se lavou lá. Não sei a distância. Mas esse caminho a gente precisa passar. Esse caminho de muitas vezes ser dolorido, de muitas vezes ser humilhado por outras pessoas, de muitas vezes ser questionado por outras, de muitas vezes ser chamado de louco, de muitas vezes ser injuriado. Porque com certeza na cidade alguém deve ter sido falado. Ninguém vê um cego que pedia esmola com a cara cheia de barro indo se lavar. A história correu. Mas é isso que fez o cego enxergar. É isso que fez aquele cego mudar a direção, testificar de Jesus, não ter medo de falar, de glorificar a Deus. Então, nós precisamos realmente se importar no caminho que Jesus nos deu. Paulo, ele nos traz um conselho, lá em 1 Coríntios 10, 31. Se a gente for ler todo o capítulo de 1 Coríntios 10, ele nos traz dicas práticas do nosso dia a dia. O 10, 31 nos fala, portanto, quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Então, se a gente voltar alguns versículos antes, Paulo estava sendo questionado, ele estava, mas se eu comer isso, se eu comer aquilo, né? Se eu fizer tal coisa, se eu fizer tal coisa, é errado. A questão toda é o quê? É como que aquilo vai poder glorificar a Deus. Não é a questão de você comer ou de você fazer algo, mas é a questão daquela tua atitude. Ela vai estar trazendo glórias para Deus ou não? E isso é dia a dia, irmãos. É questionamentos que, se a gente não faz, é muito fácil cair. É fácil a gente resbalar, porque aí a gente vai poder talvez ser inflado por algum ego que a gente está, a gente vai poder ser inflado por alguma necessidade que a gente está passando, e de repente apareceu a oportunidade, e se a gente não fazer essa pergunta, de que Paulo nos traz, façam para a glória de Deus, aonde Deus vai estar glorificado, aqui é um bom ponto de decisão para você, um bom ponto de decisão para a gente. Muitas vezes não é o problema de fazer algo ou não, mas é naquele momento fazer aquilo vai glorificar a Deus ou não, Então é interessante como Paulo ele nos adverte nisso, como a gente pode pesar as nossas decisões e fazer Deus ser glorificado, e que a gente possa entender que essa soberania de Deus ela está em tudo, e que Deus ele nos colocou aqui com um propósito de glorificarmos a Deus. O Evangelho é nós vivermos uma vida que glorifica a Deus. A gente não está aqui só por estar. Voltando para a plantação, quem aqui já olhou a grama do vizinho e viu, que grama bonita? Ou está cruzando no asfalto ali, no interior, e viu, que plantação de soja bonito,
É o que é isso, irmãos? É as pessoas enxergar Deus ali. Uma plantação bem cuidada que você está fazendo o que Deus está querendo fazer na tua vida. Nós estamos aqui para isso. Não estamos aqui por nós engrandecermos. Estamos aqui para engrandecer a Deus. Que mais pessoas possam enxergar isso. Que mais pessoas possam ver isso. Aonde? Em nossas vidas. Essas pessoas, elas não vão estar lendo uma Bíblia muitas vezes no dia, mas elas vão estar olhando, pá, que grama verdinha isso daí. Como é que faz para ter uma grama assim? Tu fala, é Deus, é Jesus, é essas colheitas, esses plantios, essas decisões. Pá, como é que tu está colhendo tanto por hectare? É porque eu tenho quem me direciona. É porque eu estou sobre uma voz de Deus. Aí de repente a gente enxerga situações econômicas de empresas, a gente enxerga situações de pessoas, e você olha, nossa, o que é isso? Né? Como que aquela empresa quebrou? Como que aquela empresa perdeu isso? Como? Estava plantando o quê? Tirou o agrônomo, né? Tirou Deus. Então, irmãos, que a gente possa concluir nossa palavra pensando que a gente foi criado, né? Fomos criados para glorificar a Deus. Glorifica a Deus através das situações da sua vida. Dessa forma, vamos viver o Evangelho e Deus será glorificado em sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus, vamos ficar em pé, queridos, maravilha. Palavra poderosa hoje, né? Esse é um domingo maravilhoso, desde manhã cedo, hein, Nath? Agora de noite, Deus falando no nosso coração. Eu lembrei de um texto aqui, Tiago capítulo 1, que é bem interessante, baseado na palavra que o Pedro trouxe aqui agora, que diz assim: lembrem disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume moral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, atenção aqui, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Eu vou ler essa última parte. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Você pode aplaudir a Deus por isso ou não? Glória a Deus, né? Galera, Deus, Ele escolhe várias formas para falar com você e comigo. Mas eu vou citar aqui 5 principais. A primeira é quando você lê a palavra de Deus. Você lê a palavra, o Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo te orienta, Ele mesmo fala contigo, né? É a principal forma que Deus escolheu para falar com cada um de nós, é abrir a palavra, e diante daquela palavra que você leu, teu devocional diário, você vai receber direções na tua vida, né? A outra forma é através de uma pregação coletiva. Então, quando você vem na igreja aqui, você recebeu agora uma palavra maravilhosa, para a glória de Deus, nosso diácono Pedro, que mexeu com o nosso coração, uma palavra forte, uma palavra confrontadora, você fica pensando muita coisa, né? Mas é uma palavra que você vai decidir, ninguém sabe o que você está vivendo, né? Só Deus. O Pedro aqui sabe de alguns aqui, né? Mas essa palavra, só Deus sabe como você vai reagir, como você vai levar. O terceiro ponto é quando você é levado pelas circunstâncias.
Quando Deus, então, faz acontecer coisa na tua vida, e Ele diz, ei, tá vendo isso aqui? É porque você está errado. Você quer que eu te quebre mais ou tá bom assim? Ou tipo assim, ó, tá dando tudo certo, né? Mas isso aqui é o diabo. Tome cuidado. Então Deus, Ele faz girar certas coisas, né? Para nos direcionar. Agora olha que interessante quando o Pedro traz aqui que aquele cego, ele estava cego. Mas não era por causa que o pai pecou, porque ele pecou. Mas também não era por nada, era por uma razão. A glória de Deus. Então ele estava cego por causa que Deus queria então enviar seu filho Jesus. E em dado momento Jesus ia chegar nesse homem, ia curar esse homem. E até hoje nós estamos falando sobre esse homem, Pedro. Imagina, aqui em Panambi, estamos falando, olha o quanto Deus é glorificado na vida desse cego que foi curado. Olha o nível que chegou, né? Nós vamos também ver outro tipo de forma que Deus fala, é através da paz no coração. Colossenses 3,15 fala assim, seja a paz do coração o árbitro das vossas decisões. Então, quando você vai decidir qualquer coisa na tua vida que você entende ser de Deus, né? Você vai ter que ter paz. Você pode ter medo, você pode ter pavor, você pode mentalmente não concordar que aquilo possa ser Deus falando, mas tu vai sentir paz. Gente, quando Jesus Cristo estava indo para a cruz, isso eu acho espetacular. Não tem cara mais top que o nosso Senhor e Salvador. Ele sim é referência, entendeu? Ele sim é top. Ele estava indo para a cruz e ele sabia que o preço para ir até a cruz e morrer ali, sofrer fisicamente, seria que a presença gloriosa do Pai, que ele sempre teve com ele no céu e na terra, né, quando ele esteve aqui, ia sair. Ele falou, Senhor, se for por ventura possível, tem como o Senhor fazer diferente aí, para que o Senhor não se retire de mim? E aí o pai falou assim, não, tu vai ter que ir, filho. Você vai ter que ir, porque se você não ir, outros não virão a mim. Você vai sofrer, mas o teu sofrimento vai gerar muitas salvações, muitos irmãos para você. Jesus sentiu paz. Sentiu medo? Com certeza. Jesus era homem como nós. Sentiu pavor? Com toda certeza, queridos. Né? Estou acompanhando agora bem de perto os judeus, com a galera do Hamas, pegando mulheres grávidas, as mulheres tremendo de medo na mão daqueles bandidos, né? Algumas estão escapando, poucas. E quando falo algumas, também tem mulheres, tem idosos, tem homens, crianças, mas o pavor que dá. Então você pode ter certeza, como eu falava você, que Jesus, quando foi para a cruz, quando ele fala em sentir paz, não estamos dizendo que é tipo uma neura que você acha que não, a paz ela faz você não sentir dor. Não, a paz ela faz você não sentir pavor. Não, a paz faz você, mesmo com medo, mesmo com pavor, mesmo mentalmente você achando esquisito aquilo que Deus está falando contigo, você fica pleno na tua alma, no teu espírito e você vai. Deus, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu entendo que é o Senhor. Gente, eu vivo assim, todo dia eu vivo assim. Quando Deus manda eu fazer algo, quando Deus manda eu orientar alguém, quando Deus manda eu tomar algum tipo de ação, nós não sabemos o que vai acontecer. Lá na China foi assim, Pedro. Deus falou, suba a escada. Eu falei, e agora? E eu nem perguntei o que ia acontecer. Eu não sabia. Deus falou, suba. Fui. Diogo, não me surpreenderia se eu fosse preso. Não me surpreenderia se alguém me batesse. Não me surpreenderia se alguém me xingasse. Deus falou, vá. Cleito, vamos junto. Cleito, para a glória de Deus, junto comigo. E nós sabemos, né, Cleito, o que é isso? O que é essa tensão, né? Estou dando alguns exemplos, gente, porque vocês têm que entender que eu prefiro a dor da obediência do que a dor da desobediência. Porque a dor da obediência, eu sempre digo para vocês isso, é muito menor do que a dor da desobediência. Aí você fica, não vou fazer não, esse negócio eu tô fora, não quero saber. Aí você fica no teu conforto ali, não. Olha os pais do cego, né, como o nosso diácono Pedro trouxe, viu? Eles pensaram com eles assim, Pedro, se eu falar que eu sou pai, que ele é cego mesmo e que realmente eu estou apavorado e alguém curou meu filho,
eles vão dizer que eu sou um falso profeta, que eu também estou mentindo, vão me expulsar da sinagoga, vão tirar meu emprego, vão me rotular como falso profeta. Eles calcularam isso com a sua mentalidade. Eu não vou criar indisposição com o fariseu, porque se esse fariseu ficar indisposto, ele vai me queimar para todo mundo se eu crer em Cristo. Tem vezes que é assim, queridos. Tem vezes que você perde a tua reputação para não perder a tua salvação. Tem vezes que tu perde amigos para não perder a amizade dele. Tem vezes que tu perde dinheiro para não perder a prosperidade que vem dele. Só que muitas pessoas ficam lá, não sei se eu fazer tal coisa, mas se eu, não dá. Esses dias eu vi nós estávamos tomando café, Johnny, aí parou uma pomba, 2 pombas na nossa sacada assim, e uma pombinha pequenininha. E nós olhando, Benjamin, vem cá ver, gosta de pomba. Naquela pomba, a mãe empurrou o filhotinho. E ela foi, conseguiu e pousou. Eu falei, olha só, eu já preguei uma vez sobre águia no ano da Liberdade 2019, que é assim que a águia faz. Ela, filha, tu vai aprender a voar e joga do penhasco. Agora imagina a mãe águia, filha, eu tenho uma palavra para te dar, tu vai ter que voar agora. Mas vai devagar, é tudo no teu tempo, tá? Tu vai tentando, tu vai vindo. Não, a hora que tu sentir no coração, se te fazer feliz. Gente, se tu quer obedecer a Deus, não tem outra forma de você obedecer, a não ser se atirar do penhasco. É aí, velho. Deus falou, vai. Mas vai doer. Deus falou, vai. Mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Mas não concordo. Vai não concordando. Eu acho muito ridículo. Vai achando ridículo. Eu acho que querem meu mal. Vai achando que querem teu mal. Mas vai. Porque se você não for, não pense que você vai ficar no teu conforto por muito tempo. Porque quem não vai para Deus, lá na frente, quem ataca e quem vem te quebrando tudo é o próprio diabo. O diabo gosta quando alguém desobedece a Deus. Essa é a missão principal do diabo, porque ele fez isso. Estando no céu, diante da própria glória de Deus Pai, ele, com a maior cara de pau, desobedeceu a Deus. Quis ser igual a Deus. Quis derrubar Deus do seu trono, e ele foi expulso do céu. A primeira expulsão que você vai ver na Bíblia é o próprio Deus expulsando o Lúcifer, o tornando Satanás, né? O apóstolo Paulo expulsou pessoas também, várias pessoas expulsas. Quando chega no limiar, aonde a pessoa se perverteu de tal maneira que nada mais pode entrar nesse coração. E aí, queridos, existe um 5º tipo de maneira de Deus falar conosco, que é através de pessoas. E aí que vai entrar, é aquela palavra direta, é aquela palavra que Deus vai usar o pastor, Deus vai usar um diácono, Deus vai usar um irmão normal, um membro normal em Cristo. Deus pode usar um não crente, queridos. Como Deus faz para falar conosco, é Ele que vai fazer. Mas Ele vai usar uma pessoa para dar palavras específicas, para dar palavras direcionadas. Queridos, eu sempre falo assim, quando eu recebo palavras, eu recebo muita palavra como pastor, tá, gente? Só que claro que eu não fico divulgando toda hora. Mas daqui a pouco uma profeta chega e larga a palavra. É óbvio, né, Alessandro, que nós temos que julgar a palavra, ver se tem base bíblica. Tu faz pesquisa aqui e ali para ver se a palavra tem a ver mesmo. É baseado na Bíblia. Tem a ver, por exemplo, Pedro, com algo que só você e Deus sabem. Eu sou muito assim. Se alguém me entrega uma palavra, César, de algo que só eu e Deus sabemos, eu tenho certeza que é Deus. Porque nem o diabo sabe. O diabo não tem poder para ler pensamento. Deus tem. O diabo tem poder de saber o que tu quer, o que tu gostaria, depois que tu joga para fora. Agora, o diabo não tem poder de ler teus pensamentos. E quando a pessoa traz a palavra daquelas que tu fica, uau, essa era só eu e Deus que sabia. Então, certamente essa pessoa foi usada por Deus. Você vai fazer o quê? Você vai ouvir essa palavra. E aí, gente, vamos trabalhar aqui. Olha o que o apóstolo Tiago fala. Estou trabalhando bastante agora também, desde a liderança, com alguns discípulos, né? A gente faz muito disso, a gente dá uma orientação. Pessoal, vamos para cá, todo mundo, aê, vamos, uhul. Daí poucos vão. Pessoal, vamos comprar tal coisa, vamos, uhul. Daí 3 compram. Às vezes as pessoas, elas se empolgam, elas dão amém, elas rodopiam o espírito. A única coisa que elas fazem é praticar a palavra.
que é uma palavra de Rodrigo. Viu? Atenção. Vão. Façam. Legal, que bom que tu celebrou, que tu sorriu, que tu ficou feliz. Agora faz. A gente tem muito de celebrar a palavra e muitas vezes não praticar ela. É isso que o apóstolo Tiago está falando aqui. Você vai decidir ficar ouvindo, ficar assistindo. Talvez tu até concorda. Talvez você até acha que faz sentido. Mas na segunda-feira você simplesmente pega e diz: dane-se. Eu não vou obedecer palavra alguma. Queridos, nós da Igreja Viva, nós temos muito isso da voz de Deus. Nossa doutrina é a Bíblia, é a voz de Deus. Então você vai ver de tempos em tempos esse pastor, algum diácono, presbítero, algum líder de PG, algum discipulador, algum conselheiro, principalmente aqueles que nos pedem conselho, né? Eles vêm até nós e nos pedem direcionamento, imagina só. Eles nos pedem direcionamento. Não é Amanda, nós chegando, viu? Eu estou vendo passando na rua aí. Vem até nós. A gente ora. Busca no Senhor. Geralmente quando uma pessoa pede, a primeira coisa que a gente faz é orar, evidente, né? Às vezes demora uma semana, Deus nos dá uma resposta. Às vezes demora um mês. Gente, eu como pastor recebo cada pouco sonhos para interpretar, situações para trazer significado. E naquelas que eu não tenho a certeza, eu pego e digo: irmão, irmã, vamos orar um pouco mais. Para nós decidir isso aqui, tem que ter muita oração. Vamos fazer um jejum? Vamos jejuar. Para nós ter certeza. Mas tem que ser agora a resposta. Irmão, irmã, segura. Se nós ainda não temos a certeza, é porque não é agora a hora. Vamos esperar Deus confirmar, vamos esperar Deus falar. E quando falar, eu estarei junto com você para o que der e vier, debaixo da palavra de Deus. Porque existe muito isso, né, queridos? Existe muito pessoas buscarem e a maioria das vezes elas recebem uma palavra que vai contra aquilo que elas esperavam. Já aconteceu, Pedro, de eu liberar a palavra para uma pessoa? Aí passou um mês depois, o cara viu: pastor, eu falei com outro irmão ali, ele falou que tinha nada a ver com o que tu falou, eu fiz o que ele falou. Ah, tranquilo? Deus abençoe aí, Rodrigo. Na cara dura, assim. Tá falando com o irmão. Porque assim, Felipe, o que acontece? Às vezes, a gente já busca conselho torcendo para que aquela pessoa fale o que a gente quer. Hã? Ou às vezes, tem pessoas que nem buscam conselho já sabendo que pode ter um conselho de Deus. E esse conselho de Deus certamente vai ser para arrebentar meu ego, para arrebentar aquilo que eu estou fazendo errado. E a pessoa nem busca. Ela se autopastoreia, ela se autoavalia e tal. Mas o pior de tudo é quando você recebe uma orientação que é de Deus. Ao invés de viver, não, eu vou dar uma conferidinha em outra pessoa que possa falar o que eu penso que eu devo fazer. O que tu acha, irmão? Tu deveria fazer. Ah, obrigado. Ufa. Aí vai lá e arrebenta a cara. E quem vai estar depois recebendo essa ovelha destruída, perna quebrada, sangue escorrendo no pescoço? Quem? Nós. É sempre assim. Aí começam os perdões, né, João? Pastor, me perdoa. Pastor, devia ter ouvido. Gente, é triste. Eu choro por dentro. Falo, cara, como eu queria que você não estivesse voltando sangrando. Como eu queria que você estivesse voltando celebrando por ter obedecido uma palavra. Agora tu está aqui destruído. Tudo porque tu não obedeceu uma palavra, cara. Que não é nossa. Não é da Viva. Ela pertence a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que apenas usa nós, esses vasos simples, vasos de barro, queridos. Nós não somos nada, não somos ninguém, mas quis Deus usar pessoas para falar com pessoas. Usar nós para falar com vocês, vocês para falar com a gente. Como Deus vai fazer, como Deus vai falar, o que Deus vai fazer na tua vida, é você e Ele, mas eu quero falar com você. Repito aqui nesse texto. Se alguém examinar bem essa palavra e a colocar em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Então, quando uma pessoa não é abençoada, e quando falo abençoada, é tipo assim, está bem financeiramente, está bem com a sua família, está com uma paz no espírito, não ficar devendo nada por aí, SPC, Serasa, não ficar com a reputação destruída por fazer maldades. Quando você vê uma pessoa equilibrada, organizada, abençoada em todas as áreas, você vê que alguém ali está obedecendo a palavra de Deus. Agora, quando você vê a pessoa destruída, tudo vai mal, um casamento fake,
a finança quebrada, sabe? Profissionalmente, cara, horrível. Mesmo crente, Pedro, eu fico sempre pensando o seguinte: essa pessoa não está obedecendo toda a palavra de Deus. Porque não é possível. Podemos ser provados, vamos passar por luta, perseguição, mas por fazer o bem, não por se comportar mal. Podemos sim passar por prova, Deus mandar nós renunciar aqui, renunciar ali, tudo dá o Isaac, mas depois vem o Isaac e o cordeiro junto. Podemos sim ir para a cruz, né? Mas depois tu vai ressuscitar no terceiro dia, vai subir aos céus, vai ter glória. Então a gente tem que entender que prova, dificuldades, elas vão alcançar todos nós, mas não podemos permanecer nisso, porque Deus está testando a gente, para que a gente saia dali melhor e não pior. Então eu queria que você se avaliasse essa noite, avaliasse a tua família. Eu todo ano faço avaliações, queridos. Quando está chegando o final de um ano, eu avalio a mim mesmo, como eu estou sendo aqui e ali, o que eu devo melhorar, avalio a minha família, o que eu quero que minha família melhore, avalio a igreja. Esse dia eu estava eu e a Cíntia conversando: amor, vamos fazer uma análise da Igreja Viva 2023? Vamos, ficamos ali horas conversando. Onde nós temos que crescer mais, onde nós temos que melhorar, o que nós podemos manter, o que nós devemos tirar. Análises anuais, análises, para que no próximo ano a gente esteja ainda melhor do que o ano que passou. Então são coisas às vezes que são tão simples que a gente não para fazer uma análise. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. O Evangelho é a lei perfeita. Se alguém examina, olha só, se alguém examina essa lei, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo. Você está examinando a tua vida? Pastor, a minha vida está destruída. Ok, que triste. Vamos levantar essa vida aí? Vamos construir de novo? Pastor, estou com depressão. Que triste, fico com pena de ti. Isso é bucha. Vamos tentar te curar disso aí? Pastor, no momento do meu casamento está uma coisa horrível. Ok, vamos ajudar você nesse casamento? O que tu vai fazer além de analisar que teu casamento está mal? Vamos mudar isso aí? Pastor, meu comprometimento com a igreja, eu mais fujo do que estou dentro. Ok, show. Vamos melhorar isso aí. Vamos melhorar esse envolvimento. Pastor, eu não tenho coragem de pregar o evangelho. Pastor, eu acho que eu não tenho moral. Ok, vamos resolver isso aí, para você ter moral e começar a pregar o evangelho. Problemas são identificados não para você ficar olhando, tanto que o problema vem de pró, jogar para frente, blema, obstáculo. Você pega um obstáculo e joga para frente. Pois é, eu estou com um problema, e joga para frente. Problema. Os problemas são feitos para nós resolver, não para nós jogar para frente e para frente. Joyce Meyer dizia o seguinte, que quer resolver um problema, comece a parar de namorar com ele e falar sobre ele e paquerar ele. Resolva o teu problema. Não consigo sozinho, ok? Estamos aqui para te ajudar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Estamos aqui para te ajudar nisso também. Algumas pessoas não estavam conseguindo ir na festa dos PGs. E eu falei: líderes, tem alguns membros aqui que estão sem dinheiro. Bora pagar. Eles não poder pagar, não pode ser impedimento para eles não ir. Somos família. Todo mundo foi. Então, gente, nós temos que ser resolvedores de problemas. E tudo debaixo da voz de Deus. Amém, queridos? Feche teus olhos. É um tempo teu e Deus. É um tempo teu com o Espírito Santo agora. Que tipo de palavra Deus tem liberado sobre você quando você lê a Bíblia? Que tipo de palavra Deus tem liberado sobre você com as circunstâncias, que você vê claramente pelas circunstâncias que Deus te instrui a ir para tal lado? Que tipo de palavra Deus tem te dado através das pregações aqui da igreja, através dos pequenos grupos, eventos? Que tipo de palavra Deus tem liberado no teu coração quando você sente paz? E Deus fala: vá, você tem paz. Ou talvez você tem perturbação e Deus diz: não vá, você não tem paz, não faça. Que tipo de palavra você tem recebido de modo direto? Deus usando uma pessoa de modo direto para falar contigo. E aí o Espírito Santo mais uma vez pergunta: você vai ser só ouvinte dessa palavra ou praticante? Não são os ouvintes que serão abençoados em tudo, serão os praticantes da palavra. Não são aqueles que dizem: uhul, que palavra top. Não, são os praticantes dessa palavra.
Não são aqueles que dizem que legal essa palavra, muito maneiro, legal demais. Não, são os praticantes. Seus olhos fechados, não precisa erguer a mão, não precisa ir para frente. Estamos quase encerrando essa celebração, mas é muito importante, cada um de vocês aqui, queridos, a qual eu me incluo aqui, eu tenho muitas palavras sobre minha vida, que eu sempre estou praticando, buscando praticar o mais rápido possível, usando todas as 5 maneiras de Deus falar. E você também tem essas 5 maneiras manifestas na tua vida. Quero fazer uma oração por você, por tua família, por mim, por nós. E vamos orar para que Deus nos ajude a praticar. Deus, a tua graça me salvou, mas a tua graça também me dá poder para praticar o teu evangelho. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo maravilhoso na tua presença. Glórias ao teu nome. Um domingo totalmente abençoado pelo Senhor. Desde manhã até a tarde e agora à noite, estamos recebendo das tuas misericórdias, da tua graça, da tua presença e da tua voz. Senhor, essa palavra que o nosso diácono Pedro trouxe aqui muito nos impacta, porque é uma palavra, Deus, que mostra que existem certas coisas em nossa vida que acontecem por várias razões, mas a principal sempre vai ser a glória do Senhor. E a melhor maneira de nós glorificarmos ao Senhor, como nós aprendemos aqui hoje, é nós receber da lama nos olhos, é nós ir até o tanque, receber da sua água e sermos curados. Nós não somos curados quando a gente ouve alguma coisa. Nós não somos curados quando alguém nos orienta na tua palavra. Nós somos curados quando nós praticamos aquela palavra, quando nós colocamos o pé com ação na tua palavra. Cada um que está aqui, Deus, está agora refletindo na tua presença, palavras recebidas. Alguns talvez estão agradecendo que eles têm sido praticantes e tem sido tudo maravilhoso na vida deles. Mas talvez alguns estão aqui hoje, Deus, sabendo que estão te devendo essa obediência. E sabem que muita coisa está acontecendo porque não estão te obedecendo na íntegra, Senhor. Já recebem palavras há anos e nunca praticam. E quanto mais eles ficam longe da prática, pior fica a vida. Senhor, Espírito Santo, rompa barreiras, abra algemas, abra prisões nessa noite, Senhor. Que espíritos malignos que oprimem pessoas nessa noite batam em retirada em nome de Jesus Cristo. Que o teu sangue cubra cada um agora aqui, Deus. Cubra, Deus, a mente, cubra o coração, cubra o espírito, Deus. Nós queremos ser praticantes da tua palavra, custe o que custar, doa quem doer, praticantes, obedientes àquilo que o Senhor nos dá de ordem, Senhor. Não queremos ser cristão fake. Não queremos ser cristãos que só assistem culto. Queremos ser cristãos que te obedecem, que prestam adoração ao Senhor, que são discípulos do Senhor, que te obedecem mesmo renunciando, perdendo, doendo. Esses cristãos nós queremos ser discípulos avivados em poder e caráter, Senhor. Nós queremos isso. Essa é a visão que o Senhor derramou sobre nós. Sermos discípulos que não ficam só indo atrás das tuas bênçãos, mas ficam principalmente atrás do Deus das bênçãos. Não é nós que temos que ir atrás de bênçãos. Quando nós estamos conectados em Ti, são as bênçãos que vêm atrás de nós, Senhor. Eu quero colocar cada um aqui, Senhor, que possa estar ferido, ferida com alguma circunstância, uma tristeza, talvez uma amargura, uma mágoa, talvez alguma enfermidade física, Deus. Traz tua cura nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome. Talvez alguém aqui se encontre de modo físico, na mesma situação do cego, uma doença física, que não é porque alguém pecou ou ela pecou, é porque a glória do Senhor quer se manifestar nessa doença, mas ela tem que sair desse corpo, essa pessoa tem que ser curada disso. Então traz tua cura, Deus, traz tua libertação, traz tua salvação, Deus.
a tua transformação nessa noite, Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, somos apaixonados pela tua presença, somos apaixonados por estarmos juntos como igreja, Senhor. Muito obrigado. Levante cada vez mais praticantes, que não apenas ouvem, mas praticam a tua palavra. E acima de tudo, também siga nos usando como profetas na vida das pessoas, sendo um canal da tua voz para alcançar pessoas, orientá-las na tua vontade. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.